coração do Senhor para a sua vida. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 1. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1, e depois nós vamos para o capítulo 11, também a partir do versículo 1. Nós vamos ler Hebreus 1, 2 e 3, Hebreus 1, 1, 2 e 3, Hebreus 11, 1, 2 e 3. Quero hoje, nesse culto especial do Dia dos Pais, pregar sobre o tema Um Pai de Deus. Vai, pastor, já rola mó confusão aí a respeito da mãe de Deus, agora você vai inventar o Pai de Deus. Não é um pai, você pai, que pertence a Deus. Tem pai de Deus aí ou não? Tem mãe de Deus aí ou não? Tem filho de Deus aí ou não? Aleluia! Então vamos lá, livro de Hebreus, capítulo 1. Pode baixar o fundo, volume do fundo para a gente. A partir do versículo 1, diz assim, não na NVI, na NAA para a gente, por favor, se você puder colocar lá. A versão NA, obrigado, isso. Antigamente, Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras. A quem Deus falou? A quem Deus falou? A quem? Aos pais. Quando Deus fala, quando Deus busca alguém para falar, Ele não simplesmente fala aleatoriamente. Ele procura pessoas em posições específicas para receber a mensagem que Ele tem para entregar. Aqui o livro de Hebreus está falando a respeito de uma abordagem, de uma aproximação, de uma comunicação, uma interação entre Deus, lógico, filhos dele, todos, né, que conhecemos e o amamos e nos entregamos a Ele, somos filhos deles. Mas ele aqui está falando ao pai de alguém, aqueles que têm seus filhos. Ele falou através dos profetas. Antigamente, Deus falou. Versículo 2. Mas nesses últimos dias, Deus falou antigamente e não fala mais? Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Deus falou antigamente. Nos últimos dias, Deus continua falando. Deus falou, Deus ainda fala. Deus quer falar conosco nessa noite. Quer um amém aí? Deus falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando. Estou no versículo 3, isso, acompanha comigo lá a leitura, versículo 3, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Deus falou antigamente, nos dias atuais Deus continua falando, e tudo que Deus fala, Ele sustenta a sua palavra poderosa. Tudo que a sua palavra cria, Ele sustenta aquilo que foi criado através de sua palavra. Quando Ele libera uma palavra para criar, transformar, alcançar, tocar, Ele sustenta essa palavra até que ela se cumpra. Quando ela se cumpre, Deus sustenta aquilo que Ele cumpriu. Deus sustenta aquilo que Ele criou. Você foi conquistado pela palavra, pela poderosa palavra. O que nós vivemos não é um convencimento humano, o que nós vivemos é o convencimento do Espírito Santo. Só o Espírito convence o homem da justiça, do pecado, do juízo. Ele liberou sua palavra, falou o nosso coração,
nos deu nova vida, nascemos de novo. Essa palavra que nos transformou, essa palavra que te alcançou, que te sustentou, ainda que o inferno se levante para te destruir, Deus vai sustentar você. Ainda que seja difícil na caminhada, Deus vai sustentar você. Ainda que algumas escassez apareçam, Deus vai sustentar você. Ele alcança, transforma e sustenta aquilo que Ele transformou. Quem já foi transformado pelo Espírito Santo, pela palavra, pelo Filho, por Jesus Cristo de Nazaré? Dá um aplauso para Jesus. Deus está te sustentando. Deus falou aos pais: eu vou sustentar você. Eu vou sustentar você. Nós como pais temos essa consciência, essa responsabilidade, esse desafio. Agora eu tenho uma esposa, agora eu tenho uma casa, agora eu tenho filhos, eu tenho meus compromissos. Meu Deus, como eu vou sustentar tudo isso? Como eu vou sustentar a minha família? Como eu vou sustentar os meus filhos? Nas mais diversas fases que eles passam. Sabe como você vai sustentar, pai? Sabe como você vai sustentar? Sendo sustentado pelo Senhor. Ele te alcançou e Ele nos sustenta. Cadê aí um glória a Deus bem forte ao Senhor? Chacoalhe alguém perto de você e fala assim: o Pai Celestial é quem nos sustenta. Aleluia. Ok, agora olha só, versículo 1, 2 e 3 de Hebreus 11. Deus falou, Hebreus 1, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Agora Hebreus 1, 3 diz que Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Hebreus 11, 1, capítulo muito conhecido daqueles que leem as Escrituras, o capítulo que fala sobre a fé. Ele vai falar o seguinte, eu quero que você tenha uma atenção principal no versículo 3, nós vamos caminhar até lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo, algumas traduções vão usar essa palavra universo para mundo. O original da palavra diz aion, que significa mundos ou universos, ok? E ele não está falando só no universo que você pensa, galáxias, estrelas e satélites e planetas, não, mas cada um de nós temos os nossos universos. Eu tenho o meu universo pessoal, eu tenho o meu universo familiar, nós temos o nosso universo profissional. A Escritura está dizendo, nós entendemos, e aqui o grego traz no plural, que os universos, os mundos, os nossos mundos, foram formados pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Que coisa é essa que ele está falando, que não é visível, dentro do contexto? Nós estamos lendo aqui Hebreus 11 e Hebreus 1, o que é invisível é a palavra, as minhas palavras, nossas palavras, sons são invisíveis, nós não o vemos, nós ouvimos, sentimos, percebemos, né? Sentimos as vibrações, mas não o vemos. Ele está dizendo, no primeiro capítulo que nós lemos, que através da palavra invisível, Deus sustenta todas as coisas. Agora Hebreus 11:3 está dizendo que Ele não só sustenta, Ele está dizendo que através da palavra, Deus também forma, não somente os nossos mundos. Você olha para Gênesis 1, você vê Deus sim formando também, mais este outro universo, né? Ou melhor, mais específico, Gênesis 1, a terra, haja, do invisível, Deus fez aparecer, né? O visível, se manifestar o visível. Então ele diz, é pela fé que nós entendemos que a palavra de Deus cria os nossos mundos.
É pela fé que nós entendemos que a palavra de Deus sustenta os nossos mundos. Hebreus 1 diz que ele falou aos pais. O que Deus faz, o que Deus está fazendo, o que Deus está querendo, com o objetivo, o propósito de Deus, quando Ele fala com alguém, quando Ele libera uma palavra. A Escritura diz que a palavra liberada pelo Senhor não volta vazia, ela cumpre, ela transforma, ela cria. Deus falou aos pais. O que Deus estava fazendo, falando aos pais, o que Deus está fazendo, falando aos pais nessa noite? Aquilo que Ele já criou na sua vida, Ele vai sustentar. Aquilo que ainda não existe, pode ser criado e manifestar na sua história. Dá um aplauso para Jesus aí de coração, se você está me acompanhando. E Deus, como Pai, está nos dando esse modelo. Deus está nos ensinando. Escute, eu estou falando com vocês como pais. Um pai, de pai para pai. Também de pai para filho. E estou te mostrando que as palavras de um pai transformam os universos dos filhos. Está comigo? O que Deus está nos ensinando eu estou ensinando, estou te mostrando como você cria, como você ajuda na caminhada dos seus filhos a eles chegarem no destino que eu tenho para eles. Como você pode contribuir para que os seus filhos, seus netos, as gerações após você, cheguem no cumprimento do meu propósito? E o Senhor está nos dando essa arma, esse ensino, essa estratégia, esse alerta, nos dizendo: as suas palavras vão ajudar a construir os universos, os mundos, as experiências, as pessoas, as vitórias, as conquistas, os avanços, o lugar que o seu filho vai transitar, vai passar através da sua vida. Por isso que é um alerta muito grande das Escrituras, o poder da nossa palavra, o peso que tem a nossa palavra. Sabe, quando um pai lança palavras negativas na vida de um filho, o que ele está fazendo é não só destruindo o caminho que Deus tem para aquela criança, ou ainda que adulto, mas ele também está causando naquele caminho bloqueios, barreiras, dificuldades, impedimentos que podem atrasar a pessoa de cumprir os planos de Deus para a vida dela. Por isso nós não dizemos palavras de maldições para os nossos filhos. Ah, pastor, imagina, como eu sou crente, pastor, como é que eu vou falar a palavra de maldição na vida de um filho? Às vezes as pessoas fazem e elas nem percebem, elas não entendem a gravidade. Você está aprendendo nessa noite, amém? Pais que dizem: não vai dar certo, você é um burro, você não sabe fazer nada. Está criando este mundo de impossibilidade na vida do filho. Está criando um mundo interno dentro da criança, que para ela conseguir quebrar, para ela conseguir romper, para ela conseguir desfazer, pode custar muito, pode demorar muito. Deus falou aos pais, Deus fala aos pais, antigamente e hoje. E através da sua palavra, Ele cria o futuro dos seus filhos, Ele traça, Ele ajuda a trilhar, Ele ordena, Ele direciona o caminho dos seus filhos. E tudo aquilo que Ele cria, Ele sustenta. Nós somos cristãos, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós vivemos como Cristo, e nós vamos agir como nosso Pai Celestial age conosco. Nós vamos abençoar a vida dos nossos filhos, nós vamos dizer que eles são saudáveis, nós vamos dizer que eles são uma bênção, nós vamos dizer que eles são um sucesso, nós vamos dizer que eles são homens e mulheres de Deus, nós vamos profetizar que eles são inteligentes, que nada é impossível na presença do Senhor, nós vamos declarar que eles são seguros, que eles são herdeiros, nós vamos declarar que eles são prósperos, nós vamos declarar que eles terão cumprimento nos sonhos, nos propósitos do Senhor para a vida deles, nós vamos declarar que eles são cheios do Espírito Santo, nós vamos declarar que os anjos os cercam e acompanham. Nós vamos, em nome de Jesus Cristo, levantar uma geração de filhos guerreiros, triunfantes sobre a terra, em nome de Jesus Cristo.
Aleluia! Aleluia! Agora, eu quero abordar 4 pontos nas Escrituras. Nós vamos para o primeiro ponto, que é sobre um posicionamento de autoridade. Um posicionamento de autoridade. Eu vou falar rapidinho com você sobre Abraão, Noé, Eli e Josué. Abraão, Noé, Eli e Josué. Primeiro, Abraão, um pai com posicionamento de autoridade. Como ele aprendeu a se posicionar em autoridade? Com o Senhor, com Deus, com o Pai Celestial. Olha o que diz o livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18, 19. Deus está falando a respeito de Abraão. E Deus diz: eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele. Eu o escolhi para que ordene os seus filhos e os seus netos. Não fique preocupado se vai dar certo a educação, o treinamento, o direcionamento, as palavras proféticas que você vai lançar sobre o seu filho. Não fique preocupado com isso. A palavra não volta vazia, ela vai criar não só o bom mundo dos seus filhos, mas dos seus netos também. Quem recebe diz amém. Eu escolhi. Ei, pai, o Senhor te escolheu com uma função no seu lar, na sua casa, especialmente sobre os seus filhos. Qual é a função? De ordenança. Deus escolheu essa família, essa casa, esse filho que você tem. Deus te escolheu com essa função, com essa responsabilidade. Ordene os seus filhos. Dê ordem aos seus filhos. Saiba que você precisa se posicionar com a autoridade que o Senhor te deu, e usar a palavra dele para construir os mundos, para usar a palavra dele para destruir os mundos contrários que se levantam contra o seu filho. Eu te escolhi para ordenar os seus filhos. Ordenar fala de instruir, fala de estabelecer, de se posicionar e dizer como vai ser dentro da sua casa, como vai ser a vida do seu filho, qual é a direção, qual é a ordem que você está dando, qual é o caminho que ele deve seguir, para que ele continue no destino, no sonho, nos caminhos do Senhor. Veja, ele deixa claro no mesmo versículo: a fim de que guardem o caminho do Senhor. Pai, posicione-se com autoridade na sua casa. Para com essa ideia do Satanás: ai, meu filho faz o que quiser, minha filha faz o que quiser, a vida é dele, ele já cresceu. Escuta, tem coisas que eles vão tomando sim, né? A autonomia, vão tomando a decisão, vão aprendendo, mas jamais um pai pode perder o seu lugar de autoridade, de dizer: é assim que as coisas devem funcionar. Quem está comigo, sim ou não? Sabia que nas prisões nacionais nós temos mais de 80%, aproximadamente de 80 para cima, dos encarcerados são pessoas com ausência paterna, pessoas que foram abandonadas, deixadas, ou o pai morreu, ou não conheceram os pais. A falta de ordem, a falta de direção, a falta de instrução, a falta de um pai se posicionar em autoridade pode destruir o universo de um filho. Seu filho não foi nascido, criado para calamidade. O seu filho foi criado para alcançar o plano, o sonho, o projeto, para cumprir, conhecer o Senhor, cumprir a vontade do Senhor. Ele não vai se perder em seus universos. Posicione-se e Deus vai alinhar ele para o sonho eterno. Dá um glória a Deus aí bem forte. Ok, agora olha só, versículo 17, o Senhor disse, olha que lindo, ele escolheu Abraão para ordenar os seus filhos. Abraão, é você quem vai estabelecer, tem coisas que é você quem vai decidir, ainda mais naquele tempo, que as famílias tinham inúmeros filhos,
até pouco tempo atrás. Minha avó acho que teve 11. Tá velhinha abençoada, aleluia. Glória a Deus. Eu tentei essa unção no meu casamento, mas não deu não. A gente parou na terceira, aleluia. Não imagine um monte de irmão. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, nós vamos para cá, não, nós vamos para lá. Vamos fazer, não vamos fazer. Deus está dizendo, ei, dentro da sua casa precisa ter ordem, precisa ter direcionamento, precisa ter uma direção. Que negócio é esse da criança chega tudo que a criança quer fazer, todo lugar que a criança quer ir, tudo que a criança precisa, todo capricho ou necessidade, o homem fala, pede lá para sua mãe. Vê lá com a sua mãe. Claro, tem coisas que tem que ver mesmo, tem coisas que tem que perguntar mesmo. Mas não é tudo homem, posicione-se e comece a dar instrução, direção para o seu filho, amém? Olha só, o olhar de Deus, o coração de Deus, para um homem posicionado. É o versículo anterior. O Senhor disse, será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer? 18. Visto que certamente ele será uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E aí o 19, onde ele diz, porque eu o escolhi. Ele vai ser, porque eu disse, eu o escolhi. 17, esse cara que eu escolhi, esse cara que eu levantei, esse homem de fé, mencionado lá em Hebreus 11, onde nós lemos, olha o que Deus pensa dele. Será que eu vou esconder dele o que eu vou fazer? Escute, cadê os papais aqui? Cadê o papai? Dá um glória a Deus aí, só os pais. Quando você se posiciona em autoridade, quando você toma o seu lugar de autoridade na sua casa, sobre os seus filhos, os céus começam a revelar os planos eternos para a sua vida. Aleluia. Deus começa a olhar e dizer assim, eu estou vendo um homem posicionado, eu estou vendo um homem que entendeu o lugar de autoridade dele, eu posso confiar nele, ele está num lugar que eu queria, no lugar que eu planejei, eu posso começar a revelar coisas eternas aqui. Será que eu vou esconder dele o que eu vou fazer? Não vou esconder não, eu vou revelar, porque eu sei que conhecendo os meus planos, eu não vou precisar ficar cobrando dele depois a falta de direção, eu vou revelar os meus planos, e ele vai orientar todos os seus filhos diante dos planos que eu tenho, para que ele ande nos meus caminhos, para que os meus planos, os meus projetos, acabem não diluindo, não desfalcando a sua família. Você está entendendo, sim ou não? E aqui Deus está falando a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão nem morava lá, mas Deus diz, eu quero fazer algo, com quem eu vou conversar, com quem eu vou revelar os meus planos, com quem eu vou revelar a minha vontade, com quem eu vou comunicar a minha vontade, quem irá, a quem eu posso usar, quem eu posso contar, quem pode colaborar com os meus planos? Deus olha e diz assim, eu estou vendo um pai aqui que entendeu a posição de autoridade, aleluia, aleluia, ele está ordenando, ele está orientando os planos escute, pai, você que está aqui nessa noite, os planos dos céus começarão a ser revelados na sua vida, quando você se posicionar na autoridade do nome de Jesus. Dá um aplauso para ele, bem forte, aleluia. Mais forte, final do 19, ele ainda diz assim, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. Eu escolhi, ele se posicionou. Para que isso? Para que eu tenho que tomar posição? Para que eu tenho que ficar olhando o caminho que os meus filhos estão indo? Para que eu tenho que ficar cuidando do caminho que a minha esposa está indo, para ver se nós estamos alinhados, andando junto? Para que isso? Para que esse transtorno? Por que só não deixa cada um viver a sua vida? Não, porque nós não somos nossos, nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Ele, nós somos dele, então nós precisamos estar sempre atentos ao nosso caminho, mas tem um propósito, e o Senhor diz assim, faz assim, posicione, fica atento, ensine, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Você quer as promessas de Deus acontecendo na sua vida? Tem um passo anterior, você precisa conhecer a promessa. Como você vai crer se você não ouvir? Como você vai esperar uma promessa que não é sua, que você não conhece, não existe? Como você vai viver, como Deus vai cumprir o que prometeu na sua vida,
Se você estiver em trevas, na ignorância, na escuridão. Ele diz, então para eu cumprir a promessa, você precisa conhecer a promessa. Para você conhecer a promessa, você precisa se posicionar num lugar de autoridade, de direcionamento, de orientação dos seus filhos. Quem está entendendo, dá um aplauso para Jesus bem forte. Por isso a Escritura diz no Salmo 112, Salmo 112, 1 e 2, a Escritura diz, como é feliz o homem que teme ao Senhor. Como é feliz o homem, primeiro, que teme ao Senhor. Segundo, tem grande prazer nos seus mandamentos. Como é feliz este homem, temor do Senhor e prazer nos caminhos do Senhor. Temor no Senhor, temor do Senhor e prazer nos caminhos do Senhor. Eu vou conhecer e eu vou direcionar. Eu vou conhecer e eu vou ensinar. Eu vou conhecer e eu vou caminhar. Agora a alegria enche o meu coração. Olha a sequência do versículo 2 diz, a sua descendência será poderosa na terra. Diga comigo, papai, com a sua mão direita levantada. Você que ainda não é pai, levanta a mão direita bem forte, mas você vai ser, em nome de Jesus. Você que é mamãe, levanta a sua mão direita. Você que ainda não é, mas vai ser, levanta a sua mão direita e diga comigo, os meus filhos, mais forte, profetizando, vamos criar o mundo dos seus filhos, faz parte disso agora. Diga, os meus filhos serão poderosos na terra. Diga de novo, diga, os meus filhos serão poderosos na terra. Aleluia. Há quem diga, essa geração está perdida, essa geração não sei o que é, essa aqui é 6-7. Farmar aura, eu vi um vídeo esses dias, os bichinhos triunfando assim, aí embaixo estava, disputa de farmar aura. Aí você crente, você pai, você profeta, no seu trono de autoridade, olha e condena, essa geração está perdida, isso não tem mais jeito, não sei não o que vai ser dos meus filhos. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Diga, os meus filhos serão poderosos na terra. Se tiver filho por perto aí, adolescente, olha para ele e fala, isso é farmar aura. Tem gente que não acha que é língua estranha que eu estou falando, aleluia. Meus filhos serão poderosos na terra. A geração condenada, estúpida, burra, não sabe trabalhar, incompetente, desatento, retardado mental, fala, não! Fala, não! Fala, na minha casa não. Fala, porque a minha geração não é dos perdidos, é dos justos. E o meu Senhor disse que a geração do justo será abençoada. Meus filhos serão uma bênção. Aprenda a criar o universo dos seus filhos. Aprenda a criar o mundo dos seus filhos. É assim, é profetizando, é declarando, é entendendo que você está no lugar de autoridade para aquilo que você liberar sobre a vida deles. Isso vai acontecer. A palavra não volta vazia. Com a sua palavra, você vai construir os universos, vai ajudar. É lógico que eles fazem parte da construção, mas você vai ajudar. E quando as coisas parecerem estarem desmoronando, vai falar, a mesma palavra que criou, é a mesma palavra que tem o poder de sustentar. Levanta a sua mão de novo, diga comigo, diga, o meu Senhor vai sustentar a minha vida e os meus descendentes. Dá um aplauso mais uma vez, bem forte. Aleluia. Primeiro, posição de autoridade. Segundo, acesso privilegiado. Deus está indo destruir Sodoma e Gomorra, por quê? Porque estava pior do que você está vendo aí hoje. Posição, acesso privilegiado, não é a mesma coisa. Deus estava indo destruir uma galera que estava muito pior do que hoje. Gênesis 6:18. Deus diz, mas com você? Não, mas com você. Para você, para os seus filhos, para a sua casa? Não está vindo destruição não. Com você, eu tenho uma aliança estabelecida. Você não vai ser como os que se perderam, os que morreram afogados, não. Você vai entrar na arca. Cadê o amém bem forte? Seus filhos vão entrar na arca.
Sua mulher vai entrar na arca. As suas genras vão entrar na arca. Seus netos estarão na... Diga, a minha descendência não irá se perder. Porque Deus tem uma aliança. Gênesis 7:1, o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua casa, porque eu vi que você é. Eu vi o que você é. Eu reconheço o que você tem sido. Eu tenho observado, eu tenho olhado para você. Você tem me ouvido, você tem recebido a minha palavra, você tem cumprido, executado a minha palavra. Diga, eu tenho um lugar especial para você. Segundo ponto, eu tenho um acesso privilegiado para você. Eu tenho um lugar para você que outros não poderão entrar, mas ele está guardado, ele está separado, ele está reservado para você. No mesmo livro de Hebreus 11 que nós lemos, versículo 7, Hebreus 11:7, pela fé, Noé divinamente... Deus mudou o mundo dele, Deus mudou o universo dele. Enquanto o universo de todos lá fora era de destruição, de água, de chuva, de ventania, de frio, de desespero, o universo dele era diferente. Por quê? Porque Deus criou um universo diferente para ele através da sua instrução, através da sua palavra. A divina instrução, a palavra de Deus, deu para Noé um acesso especial, um acesso privilegiado para ele e para sua casa. Abraão, posição de autoridade. Noé, um acesso privilegiado. Seus filhos entrarão onde aqueles que não conhecem o Senhor não conseguirão entrar, porque eles terão acesso privilegiado. Como pode, pastor? Deus ama mais um do que os outros? Não, não é a respeito disso. É que você tem ouvido as instruções divinas. Você não anda por qualquer canto, você não vai para qualquer lado, você não sobe qualquer morro, você não desce qualquer vale, não. Você tem instrução divina, você tem orientação divina. Você não sai debaixo da palavra, você não move debaixo da palavra, sem estar debaixo da palavra. Você não anda por aí às escuras, não. Você tem instrução de vida. Davi disse assim: a palavra dele, ela é luz para o meu caminho, ela é lâmpada para os meus pés. Eu não ando na escuridão. Eu sei muito bem para onde eu estou indo. Eu sei muito bem onde eu estou pisando. Eu sei que o meu destino é garantido, porque é Ele quem me guia. Dá um aplauso aí para o seu Pai eterno. Aleluia! Aleluia! Abraão, posição de autoridade. Noé, um acesso privilegiado. Agora nós temos o exemplo de Eli. O Eli, ele já nos mostra, a Escritura já vai nos mostrar o perigo da omissão, o perigo de quando um pai se omite. Escuta bem o que eu vou falar para você, que principalmente você, mamãe, que todas as vezes que o papai quer instruir os filhos e você fica metendo o seu dedinho abençoado. Escuta bem, mamãe, você que fica com dozinha, ai, meu menininho, meu nenenzinho, quantos anos ele tem? 35. Não fala assim com o menino, ele é só uma criança. Quantos anos ele tem? 22. Deixa o seu marido tomar a posição de autoridade dele. Se ele errar, você corrige depois. Se ele exagerar, você corrige depois. Vocês combinam depois, você instrui depois. Mas deixa ele tomar a posição de autoridade. Amém? Porque um pai omisso, um pai que não tem voz, um pai que não tem palavra, um pai que não tem direção, um pai que não tem autoridade na casa, existe um perigo enorme quando isso acontece. Que a sua instrução não chega, ela não choca, ela não confronta o filho, ela não traz aquele impacto. E é o que acontece na vida de Eli. Olha o que a Escritura diz a respeito de Eli. 1 Samuel 3:13. Deus está falando: eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre. Por quê? Pela iniquidade que ele bem conhecia
O pai conhecia bem os filhos que tinha, conhecia muito bem a figurinha. Ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si. Ele conhecia, ele sabia que o que os filhos estavam fazendo, está falando de Hofni e Finéias, do comportamento deles na igreja, defraudar os outros, exigir coisa dos outros, estar numa posição de superioridade, diminuir o próximo, diminuir os outros, usando o nome de Deus para se auto-beneficiar, falar, está amarrado em nome de Jesus. Ele sabia. E a Escritura diz, Deus está dizendo, Ele não os repreendeu, Ele não corrigiu os filhos, Ele não refreou os filhos, Ele não restringiu, Ele não foi enfático, Ele não foi duro, Ele não impôs limites, Ele não disse, ó, aqui é assim que funciona, Ele não fez isso. Eu fiquei olhando para isso, já no workshop que nós fizemos a respeito de criação de filhos, eu lembro que eu citei esse exemplo também. Eu estava lendo um pouco mais hoje, mas eu fiquei pensando, falei, rapaz, esse cara não falou nada, como assim, ele não fez nada? Eu lembro quando eu era criança, perto da minha mãe, da avó e do avô, eu ficava bagunçando, e às vezes sendo mal criada, assim, irritando, e não obedecendo, e não sei o quê. E eu lembro que, às vezes de rabo de zóio, eu percebia que meu pai estava me olhando assim, quando eu olhava, ele só um olhar dele assim, eu já... Quem entende o que eu estou falando aqui, sim ou não? Eita, glória a Deus. Só tem filhos bem educados aqui, amém? Falei, cara, esse cara não falou nada. Rapaz, se meu pai tivesse que falar uma coisa 3 vezes, a borracha comia. Era vara de goiabeira, pedaço de mangueira, era chinela havaiana voando. Como esse cara... Eu não consigo ser assim, eu não consigo. Eu não consigo ficar vendo uma coisa está errada, tá mal, não está legal. Ele fez algo, olha um pouquinho antes, 2:23. Mas olha o que ele fez, olha o comportamento desse pai, omisso, olha o perigo, olha como ele tratou os filhos. Ô filhinho, faz isso não pode, não pode não. O versículo 24, eu não estou ouvindo coisa boa de você não, hein? Primeira vez, não pode. Versículo 23 de novo. Versículo 23. Estão falando de vocês aí. O que as pessoas vão... Não, faz isso não, filhinho. O que os outros vão dizer? O que os outros vão falar? Rapaz, eu não sei onde você cresceu, mas em casa não era assim não. Meu pai falava, não faz. Eu fazia, ele já metia o pé do vidro. Já não mandei não fazer? Tem que explicar por quê, não estou mandando bater ninguém não, só estou falando como é que eu aprendi as coisas. Você é mais bonzinho, você aprendeu só falando, mas eu tinha que tomar umas porradas para ficar ligeiro. Falava uma vez, eu não tinha esse papo aqui, que os outros vão dizer. Mas olha o coração de Eli, ele não estava preocupado com o caráter do filho, ele não estava preocupado com a responsabilidade do filho, ele não estava criando filho, homem, respeitoso, ele não tomou a posição de autoridade dele. O que os outros vão dizer? Estão falando mal de vocês aí. Ele insiste, 24. Não, meus filhos, não é bom. Olha, cuida com a sua fama, hein? Escuta, quando um pai está presente, orientando, ele não está cuidando só da fama, ele não está cuidando de fora, ele está cuidando de dentro, ele está cuidando do caráter, ele está formando caráter, ele está formando homem de Deus, ele está formando mulher de Deus. A fama, ou a forma que as pessoas vão ver, é só uma consequência, mas nós não formamos, instruímos, posicionamos por causa dos de fora, nós formamos, instruímos, nós construímos os nossos filhos, direcionamos, por aquilo que haverá para sempre dentro deles. Cadê um aplauso para Jesus bem forte?
E Deus está dizendo, Ele não os repreendeu. Aqui, ó, presta atenção, você que está com o filho meio fora da curva. Deus não podia ter dito assim, versículo, não repreendeu. Isso. Deus não podia ter dito assim, ele era sacerdote. O cara estava sempre no templo, estava sempre na igreja, fazendo as ofertas, ministrando ao Senhor. Deus podia ter dito assim, nossa, mas ele nunca orou para eu transformar os filhos dele. Ele nunca orou para eu repreender os filhos dele. Ele nunca me pediu para fazer nada a respeito dos filhos dele. Por que Deus não falou isso? Escuta, não fique esperando Deus fazer na vida dos seus filhos aquilo que é responsabilidade tua. Deus está dizendo, foi Ele que tinha que repreender. É responsabilidade do pai. Vem cá, senta aqui, vamos ter uma conversa. Eu vou contar uma história aqui, de uma das minhas filhas. Elas ficam, a gente vai para casa depois, elas ficam, pai, por que você foi falar, pai? Eu não vou falar quem é, só vou contar a história. É uma filha minha que é bailarina e estava fazendo medicina. Não julgue. Mas a Nath, a minha filha, falei o nome, agora já foi. Eu sou muito inocente, né? Mas a Nath faz balé desde que ela tinha 5 anos de idade. 5, né? 5. Ela está com 21, faz balé até hoje. Formou bailarina profissional e tudo. Mas ela está indo para o 5º ano de medicina. No primeiro semestre de medicina, ela estava fazendo aula, fazia aula de balé. E se eu não me engano era 3 vezes na semana. Mas era 3 vezes na semana só para enganar o pai. Porque além dos 3 dias da semana que ela ia, aí tinha os outros dias que era ensaio para os espetáculos, para as apresentações, para as outras... Como é que fala que eu sempre esqueço? As disputas que tem, os MMA que tem, de dança. Como é que é mesmo? Os festivais, eu sempre esqueço o nome. Aí, beleza. E quando ela entrou, aí eu lembro que conversei com ela, falei assim, você vigia, varoa, porque o chicote estala, você vai ter que estudar de manhã, de tarde, como é que você vai continuar fazendo balé ainda? Não, pai, relaxa. Aqui é nós. Nós damos conta. A gente consegue, fica tranquilo. Não sei o que e tal. Beleza, vai, primeiro semestre. Aí chegou o resultado das notas, as notas das provas. E ela toda acanhada assim, falou, pai, precisava conversar com você, porque... E o pai já sabe de longe, né? O pai já conhece de longe, né? Então vai, filha, pode falar, então porque... E os papéis assim na mão, é que tem uma matéria lá que eu não passei. Acho que na primeira prova, dos 3 provas que eles têm na matéria, a primeira prova ela não passou. E eu lembro que eu fui firme com ela. A gente já conversou sobre isso. A gente conversou sobre prioridades, o caminho, a decisão que você tomou, o destino que você está trilhando agora, a exigência que haveria. O quanto isso te custaria? Você estudou? Estudei. Se preparou? Sim. Se dedicou? Sim. E reprovou? Sim. Falei, então isso é um sinal que a sua dedicação, o seu esforço, por maior que tenha sido, ainda não está no nível suficiente da exigência que o caminho que você trilhou estabeleceu. Então, por mais que você está achando que você estudou muito, o seu muito ainda é pouco. Então você vai precisar se reorganizar, dedicar mais, investir mais tempo, estudar melhor, e isso provavelmente vai comprometer o balé. Os festivais exigiam muito ensaio, muito treino, muito aprender as músicas e tudo mais. Eu lembro que aquilo foi tão chocante para ela, porque ela estava diante de 2 coisas. Ela estava diante de uma reprovação de uma nota, e ela estava diante agora de ter que abrir mão de algo que ela sempre amou. E eu não queria que ela deixasse. Não é sobre deixar o balé, é a academia dela, é a terapia dela, é o exercício, é o descanso.
Contudo, equilíbrio. Eu lembro que foi tão pesado esse choque. A pressão dela caiu, ela encostou na parede, até agachou assim. Aí meu coração quebrantou. Nossa, como eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu peguei pesado demais. Por dentro, mas por fora, firmeza. Uma vez, um semestre, depois daquele dia, depois daquela conversa, ela está indo para 5º ano, nunca mais tirou uma nota abaixo da média na faculdade. Pode aplaudir Jesus? Pai, você precisa aprender a repreender o seu filho. Para de consolo indevido. Faculdade é demais para você, né? Não, eu acho que você tem que buscar outra, você é meio burro, você não vai conseguir não. Ei! Fala, está amarrado em nome de Jesus. Fala, os meus filhos vão se orientar, vão ser orientados, vão receber graça e serão um sucesso para a glória do Senhor. Dá um aplauso para Jesus bem forte. Não se omita, Pai. Não se omita. Em último lugar, para a gente encerrar. Em último lugar, Josué, capítulo 24, 14 e 15. Josué nos ensina que nós temos uma escolha. Abraão, toma posição de autoridade. Noé, você tem um acesso especial para você, privilegiado. Eli, não se omita, posicione-se, instrua. Josué, capítulo 4, não, é 24, 14 e 15. 24. Josué está dizendo, agora pois, quando igreja? Temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Jogue fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Olha que triste isso, a gente aprende muito com os nossos pais. Somos amados, amamos, respeitamos. Mas às vezes tem coisa que a gente aprende que a gente vai precisar abrir mão. Se divide, compete com o trono de Deus, a gente tem que estar disposto a abrir mão. Versículo seguinte: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje. Escolham quando? Escolham quando? Escolham quem vocês vão servir. Se os deuses do outro lado do Eufrates, morreu, cuja terra estão morando. Mas eu já fiz a minha escolha. Assim como Abraão, o pai da fé, se posicionou e disse, aqui nessa casa nós servimos ao Senhor. Aqui nessa casa domingo nós vamos para o culto. A gente não perde o culto. A gente não deixa os compromissos com o Senhor. Porque tem cada coisa absurda que eu já vi. Desculpe-se se vai doer, se pode mexer com você. Mas eu já vi, e é triste, porque eu já vi tantos pais fracos. Eu já vi famílias chegando aqui na igreja com criancinhas de 4, 5 anos e os pais dizerem, vamos ver como é que eles vão ficar ali na salinha das crianças, se o nosso filho quiser a gente vai congregar aqui. Como uma criança tem capacidade de decidir onde Deus está orientando, onde Deus... Ei, homem, toma posição. É você que orienta, é você que percebe. Deus vai falar com você a respeito da sua família. Porque quando o Senhor precisar cobrar almas, cumprimento, missão, salvação, Ele não vai perguntar para o seu filho. Para o seu filho é a respeito da família dele, mas a respeito da sua família é com você. E Josué está dizendo, eu já tomei a minha decisão, eu e a minha casa. Eu não vou servir o Senhor e aceitar os meus filhos servindo os deuses do Egito aí, não. Eu não vou servir a Jesus, o Salvador, e achar que está tudo bem, porque meu filho fazer o que ele quiser da vida dele. Como assim? Cadê a sua compaixão, sua empatia, preocupação quanto à salvação de alguém tão amado por você e que te ama tanto, seu próprio filho? Eu tomei a minha decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos para a célula, nós vamos para o culto, nós vamos estar aliançados, nós vamos estar no altar do Senhor, nós vamos participar da mesa, nós vamos participar da ceia, nós vamos ouvir a palavra, nós vamos adorar juntos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Abraão, posicione-se. Noé, olhe bem, porque tem acessos especiais para você. Eli, não se omita. Fica se escondendo. Não fica esperando eu fazer o que é responsabilidade sua. Você repreende, você libera a palavra. Eu faço cumprir a palavra. Eu vou te dar apoio, porque eu também tenho interesse no seu filho. Mas não se omita. E Josué diz: preciso tomar sua decisão. Eu e a minha casa não vamos ficar sem igreja. Eu e a minha casa não vamos ficar sem cobertura. Eu e a minha casa não. Desconectado do corpo. Como eu vou fazer isso com os meus filhos? Os filhos são membros do corpo de Cristo. Como eu vou desconectar eles do corpo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levanta a sua mão e diga isso comigo. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cria esse universo, cria esse universo. Começa dentro de você, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O dinheiro está querendo que você sirva a Ele. O mamão está querendo que você sirva a Ele. O mundo está querendo que os seus filhos sirvam a Ele. Levanta a sua mão e diga: não, eu e a minha casa serviremos. É o Senhor que nós